Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a nossa aula número 9 de História do Pensamento Econômico e nós estamos dando sequências nos pensamentos de Adam Smith. Então, um dos clássicos, dos economistas clássicos mais conhecidos e conhecido também como pai da economia, que a gente já vem estudando nas últimas aulas, é Adam Smith. Então, hoje a gente vai dar continuidade naquilo que a gente já vinha falando. Para o pessoal que não está presente hoje, nós vamos fazer as próximas aulas todas ao vivo, tá? Mas da mesma forma, eu vou deixar gravadas as aulas. Então, quem não puder assistir não tem problema, mas quem puder participar, a gente vai deixar todas as quartas das 9 às 10. E daí vocês podem ter um tempinho antes para vocês participarem, acho que da aula de estatística, alguma coisa que vocês fazem antes, tá bom? Mas daí, se vocês tiverem dúvidas, me procurem da mesma forma. Eu vou compartilhar o slide com vocês para a gente discutir juntos a nossa continuação e provavelmente a última aula sobre Adam Smith, tá? Então a gente continua na próxima aula falando de outro pensador. Mas hoje a gente finaliza com o Adam Smith. Vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá. Então, para a gente finalizar, nós vamos falar da teoria do bem-estar econômico que Smith analisou. Então, a teoria econômica de Smith, ela era uma teoria orientada para as políticas. Então, sua principal preocupação era identificar as forças sociais e econômicas que promoviam o bem-estar humano, e, com isso, recomendar as políticas que melhor promovessem a felicidade humana. Então, o que a gente viu nas últimas aulas? Que a maioria das ideias de Adam Smith era voltado para o bem-estar humano. Então, seja a teoria inicial do valor do trabalho que ele analisou, a forma de divisão do trabalho. Então, todo o desenvolvimento da economia, ele pensou na forma que ela funciona e estabelecer políticas para melhorar o bem-estar humano. Então, as principais teorias dele sempre vai ser voltada para isso. Então, a definição de Smith de bem-estar econômico era bastante simples e direta. Então, o bem-estar humano dependia da quantidade do produto trabalho anual e do número dos que deveriam consumi-lo. Então, seria a quantidade de produto que viesse do trabalho humano, gerado durante um ano, e quem seriam as pessoas que iriam consumir esse produto gerado, a quantidade de pessoas que consumiriam o produto gerado durante o ano. E outro critério de bem-estar que não era tão explicitamente definido por Smith, porém importante em muitas de suas discussões, era que o bem-estar poderia ser aumentado à medida que a composição do produto a ser consumido correspondesse mais às necessidades e aos desejos dos que comprassem e usassem os produtos. Ou seja, não era só gerar essa produção anual, esse produto anual que vinha do trabalho. A Adam Smith também buscava que essa produção seria para satisfazer a necessidade do homem e que traria para ele um bem-estar melhor para aquele que comprasse e utilizasse o produto. Então, não era somente para subsistência, mas que atendia as necessidades do homem que, naquele momento, apareciam, se colocassem disposto diante da economia. E analisando as forças que tendiam a aumentar o bem-estar econômico, Smith elaborou um modelo que delineava os componentes sociais e econômicos mais importantes do capitalismo e explicava as principais motivações que impeliam o sistema. Ou seja, ele vai tentar analisar quais são as principais forças de mercado que vai aumentar o bem-estar econômico, mesmo sendo motivado dentro do capitalismo. Então, ele dividiu de seguinte forma. Então, o capitalismo era dividido em dois setores básicos de produção. Então, se a gente for analisar o capitalismo e a forma que ele era disposto, para Adam Smith ele era dividido entre a agricultura e a indústria. Ou seja, a matéria-prima gerada e a indústria que transformava ela em algum produto. A produção de mercadoria exigia três grupos distintos de insumos. A terra, que inclusive os recursos naturais, ou seja, além da terra para plantar, então os recursos que ela daria, o trabalho incluído e o capital. A gente já viu isso em outra aula, quando a gente falava do preço do produto, lembra? Quando a gente via, analisava o preço do produto gerado, a gente analisava os recursos naturais disponíveis, o trabalho empregado e o capital que iria gerar, o lucro, certo? Então, dentro de uma economia capitalista baseada na agricultura e na indústria,
teria esses grupos de insumos para poder produzir: a terra, o trabalho e o capital. E as três principais classes sociais do capitalismo seriam divididas entre os proprietários de terra, os trabalhadores e os capitalistas. Então, note que, analisando essa economia, essa base econômica que ele pensou para o capitalismo, e ele sentiu que isso ocorria mesmo, ele via que a agricultura gerava matéria-prima para a indústria, a terra para tirar essa matéria-prima, o trabalho do homem inserido nesse produto e o capital que ela geraria. E dentro das classes sociais seriam os proprietários de terra, que poderiam alugar sua terra para poder produzir essa matéria-prima, né? Os trabalhadores, que era a única motivação dele, a única coisa que ele poderia oferecer seria o seu trabalho, e os capitalistas que detinham o capital, que detinham os fatores de produção para poder gerar esse capital. Então, as bases legais e sociais dessa divisão de classe eram as leis da propriedade e a distribuição da propriedade real entre as pessoas. Então, o que definia essa distribuição de classes seria a quantidade de propriedade que tal pessoa possuía. Só um minutinho. Então, seria a propriedade de distribuição de terra real e a propriedade que a pessoa tinha iria ajudar a dividir as classes sociais nesse sistema que ele analisou. E cada uma dessas três classes sociais recebia uma forma distinta de remuneração: aluguel, salário e lucro. Isso a gente também já deu uma olhada nas outras aulas. Então, mesmo a pessoa sendo dividida em várias, tendo essas três classes sociais, nós temos da onde vinham essas fontes de riqueza, também como que geraria. Então, os aluguéis seria a riqueza gerada dos proprietários de terra, o salário seria a riqueza gerada pelos trabalhadores e os lucros dos capitalistas, o lucro que ele recebia para poder estar empregando os fatores de produção deles. Essas formas de renda, de classe, conforme vimos, correspondiam a três partes dos componentes dos custos de produção e determinavam os preços da mercadoria. Então, para eu saber o quanto a mercadoria custava e determinar o preço dela, a gente definia através dessa base econômica. Então, Smith supunha que todo comportamento econômico fosse caracterizado por motivos egoístas e aquisitivos. Apesar de admitir que no comportamento não econômico, as pessoas tivessem outros motivos, inclusive altruístas. Ou seja, ele via que o capitalismo, que esse comportamento do capitalismo era pensamento próprio de quem já detinha o capital. Então, pensamentos egoístas. Então, se eu tenho capital, eu quero gerar mais capital, ou seja, mais fatores de produção, mais terra, mais lucros, mais salários, e aquele que queria adquirir mais. Então, todo o pensamento do capitalismo, do ponto de vista de Adam Smith, era um pensamento egoísta, porque pensava em adquirir cada vez mais recursos capitais e mais egoísta, porque pensava em si mesmo. Então, o pressuposto de que todo comportamento econômico se baseia em motivos egoístas e aquisitivos iria tornar-se o fundamento da economia neoclássica em fins do século XIX e começo do século XX. Então, todo esse comportamento, essa ideia que Adam Smith propôs desse comportamento econômico da base capitalista, seriam as bases fundamentais da teoria neoclássica, que seria do fim do século XIX. Então, todos os pensamentos dele foi base para os neoclássicos estudar o desenvolvimento da economia posterior a esse período. Então, no contexto da história de Smith, o capitalismo representava o estágio mais alto da civilização e atingiu seu ponto culminante quando tivesse evoluído para um estado em que o governo tivesse adotado uma política de laissez-faire, que é o deixe fazer. Eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas é a política de deixe fazer, permitindo que as forças da concorrência e o livre jogo da oferta e demanda regulassem a economia, e que ficaria quase que completamente livre das restrições do governo ou de suas intervenções. Então, na história de Adam Smith, ele achava que a livre concorrência, o comércio e o mercado se adaptavam por si só, essa situação da oferta e demanda. Não sei se vocês lembram de uma aula que a gente falou da mão invisível. Então, essa mão invisível seria o próprio mercado se autorregulando. E ele
meio que defendia essa questão do liberalismo econômico, ou seja, o próprio mercado trabalhar por si só, com uma mínima intervenção do Estado. Então, essa política de deixe fazer, que ele estabelecia, é que o Estado em si iria intervir cada vez menos na economia. E a economia por si só se autorregulasse, como se outros fatores externos não impactariam na oferta e demanda. Então, se a gente for pensar hoje, há muitos fatores que até o momento eram um pouco desconhecidos, que podem impactar diretamente na economia e dificultando essa não intervenção do Estado. A gente conversa bastante isso em economia monetária, quando a gente fala que monetária não, perdão, é do setor público. Na economia do setor público, a gente fala das intervenções estatais. Então, como que o Estado vai intervir? Por que ele deve intervir? Então, há muitos fatores hoje que acontecem, problemas do mercado, falhas de mercado, no qual existe a necessidade de intervenção do Estado. Mas, no momento, no contexto histórico de Adam Smith, que ele defendia, era essa questão de liberalismo econômico, da mínima intervenção possível. Então, se a gente for analisar toda a estrutura de a riqueza das nações, a gente leva as conclusões do Deixe Fazer, de Smith. Então, a primeira terça parte da obra, então, nos livros 1 e 2 do estudo dele, da riqueza das nações, se desenvolve os conceitos e as teorias econômicas de Adam Smith. Então, nos seus primeiros livros, ele mostra esses conceitos e as teorias econômicas que ele percebeu nesse momento. No livro 3, ele vai detalhar as ideias sobre o aparecimento histórico do capitalismo. Então, ele começa a perceber como que o capitalismo surgiu. Então, a base da teoria econômica, que é essas bases das classes sociais, que é essa questão de como o preço era formado, de como o capital era gerado, foi a parte 1 e 2, que ele desenvolveu os conceitos da teoria econômica. Na segunda parte, ele conta a história do aparecimento do capitalismo, e no livro 4 é dedicado basicamente a uma discussão das políticas e teorias mercantilistas, que ele estuda, o início do comércio e os mercantilistas, e os fisiocratas. E ao final do capítulo 9, junto ao quarto, junta-se todos os elementos da análise. Então, se você for perceber no final do capítulo 9 e o livro 4, eles meio que se casam e faz essa toda análise que a gente acabou de concluir. Então, com base em suas próprias análises, Smith rejeitou as teorias e políticas, tanto dos mercantilistas como dos fisiocratas. E depois, ele indicou qual era o sistema que maximizaria o bem-estar econômico. E essa afirmação é a principal conclusão do livro. O capitalismo deixe fazer, ou conforme Smith chamava, o sistema óbvio e simples de liberdade natural. É afirmado como o melhor sistema econômico possível. Então, ele meio que nos seus livros rejeitava a ideia dos mercantilistas e dos fisiocratas, e ele indicava que o que maximizaria mais o bem-estar da população, da sociedade, seria essa liberdade natural, o sistema óbvio e simples, a oferta e demanda de produtos e o próprio mercado se adaptar por si só. Ele por si só se adaptaria. Por quê? Vocês podem me perguntar, mas como que o mercado vai adaptar por si só? É essa percepção que o produtor vai ofertar a quantidade necessária de produtos que é demandada, que é solicitada pelas pessoas. O preço será um preço justo, no qual os salários, o lucro ou os aluguéis de terra seria pago a um preço justo. Então, o sistema econômico por si só, sem a necessidade do Estado intervir em aumento de oferta ou de demanda, ou em questões dessa forma como a gente comentou, de propriedade. Então, para o Estado intervir cada vez menos nessas situações. Então, portanto, tendo sido completamente afastados todos os sistemas de preferência ou de restrição, o sistema óbvio e simples de liberdade natural se estabelece por si mesmo. Todo homem fica perfeitamente livre para buscar seus próprios interesses, a sua própria maneira, e para concorrer com o seu esforço e com o seu capital, com o esforço e o capital de outros homens ou tipos de homens. O soberano fica completamente livre do dever de supervisionar o esforço particular das pessoas.
e de dirigi-lo para as finalidades mais adaptadas ao interesse da sociedade. Então, ele mostra que até o trabalhador seria livre, porque ele perceberia essa necessidade do trabalho dele, e ele estaria recebendo por esse trabalho. Então, a questão do valor do trabalho, que ele até mencionou, a gente comentou nas últimas aulas, não teria essa necessidade do soberano ficar cuidando para ver se o trabalhador realmente ia estar fazendo as funções dele. Então, o homem seria mais livre nesse contexto dele. Cada um trabalharia de acordo com sua necessidade, receberia por ela, e o mercado em si só iria atender cada vez mais a necessidade humana. Então, do ponto de vista dele, o mercado operando livremente dessa forma, as pessoas seriam mais felizes e ele funcionaria de uma melhor maneira. Então, o nível de produção de qualquer sociedade dependia, em sua opinião, do número de trabalhadores produtivo e do nível de sua produtividade. Ela, por sua vez, dependia da especialização ou da extensão da divisão do trabalho. Então, quanto mais produtivo um trabalhador era dentro do seu nível de produtividade, e quanto mais especializada fosse ou mais dividida fosse a sua produção, aquilo que você fosse produzir, mais a produção seria eficaz, mais lucro geraria ao capitalista. O grau de divisão do trabalho tinha de haver com um mercado bem desenvolvido, ou uma economia de trocas comerciais, a fim de que houvesse uma especialização generalizada. Existindo uma economia de mercado, o grau de especialização dependia do tamanho do mercado. Ou seja, quanto maior seria a especialização, quanto maior a divisão do trabalho, mais desenvolvido seria essa economia. Porque mostra que quanto mais especializado o trabalho seria, maior seria essa produção. Então, eles conseguiriam produzir em maior quantidade um produto disponível na economia. E a ordem natural do desenvolvimento econômico era, primeiro, a agricultura e seguida da manufatura urbana pelo comércio exterior. Então, a agricultura, a manufatura urbana e depois o comércio exterior seguiria o crescimento natural do mercado e desenvolvimento sustentável. A acumulação de capital terá sido, então, a principal fonte de progresso econômico, e os lucros terão sido a fonte do novo capital. Então, mostra que a acumulação de capital, então, quanto mais capital fosse acumulado, maior seria o progresso de uma economia. Por quê? Porque sua produtividade seria maior. Quanto maior a produtividade, maior a acumulação de capital. E os lucros por consequência. Então, o novo capital gerado, que a gente via antes o quê? Que o capitalista era o detentor dos fatores de produção. Então, o novo capital, o novo capitalista, é aqueles que ganhariam mais lucros com seus fatores de produção. Não só o que detinham fatores de produção, não só os que tinham, mas sim que gerava mais lucro com eles. E dado esse significado central dos lucros e da acumulação de capital, Smith deu bastante ênfase à distinção entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Ele estava preocupado em contra-argumentar a tese dos fisiocratas, de que o trabalho incorporado à indústria era estéril ou improdutivo. E percebeu que esse trabalho era uma fonte de lucro e de maior acumulação, portanto, uma fonte de progresso econômico. Então, o que ele queria argumentar contra os fisiocratas? Que esse trabalho, quando incorporado à indústria, ele seria improdutivo. Então, ele percebeu que não, que esse trabalho era uma fonte de lucro e de maior acumulação. Então, ele não seria parte do trabalho improdutivo. Então, primeiramente, ele argumentou que os trabalhadores eram produtivos quando o seu trabalho resultava em renda para os capitalistas. Enquanto tudo que gerava renda para os capitalistas era trabalho produtivo. Então, suficiente para recuperar os custos do salário, permitindo ainda que sobrasse um lucro. Em segundo lugar, ele argumentava que os trabalhadores cujo trabalho tivesse incorporado a uma mercadoria palpável e que pudesse ser vendidas, eram produtivos. Então, o que ele dividia? Que os trabalhadores, eles eram produtivos quando a sua renda gerava mais renda para o capitalista, ou seja, seu trabalho geraria mais renda para o capitalista, e quando o seu trabalho tivesse incorporado a uma mercadoria. Então, toda mercadoria gerada que tivesse trabalho incorporado também geraria mais renda para o capitalista. E ambos os casos, ele estava tentando distinguir os trabalhadores que contribuíam para o processo de acumulação de capital, daqueles que meramente vendiam,
e daqueles que meramente vendiam o seu serviço para a pessoa rica ou o governo. Então, ele dividia dessa forma os trabalhadores, do que geralmente gerava capital ou que só vendia seu serviço para as pessoas ricas. E esses eram considerados por ele uma espécie de servidores inferiores, cujos seus serviços apenas, apesar de úteis, não resultavam na geração de lucro, nem de acumulação de capital, não promovendo, portanto, o progresso econômico. Esses serviços, por ele, era considerado trabalho improdutivo. Então, tudo aquilo que não geraria lucro e que não acumularia capital, tipo, diretamente falando, porque não estava diretamente ligado aos produtos, era considerado trabalho produtivo, porque eles eram úteis, sim, para a produção, mas eles não estavam diretamente ligados ao produto em si, certo? Então, Smith argumentava que o capital era mais produtivo em alguns empregos do que outros. O capital empregado na agricultura era o mais produtivo. O aplicado na indústria vinha logo a seguir. E depois vinha o capital empregado no comércio interno e, por fim, o empregado no comércio externo. Então, ele dividia, da mesma forma que ele dividia os setores da economia, ele dividia a forma que o capital era empregado. E essa forma de divisão geraria também mais lucro para o mercado. Então, primeiramente, da agricultura, era o que era mais produtivo, que gerava mais produção. Depois, o que era na indústria, que era, vamos se dizer, a matéria-prima era produzida, era transformada, era o segundo. E depois vinha o do comércio interno. Então, os que eram ligados ao comércio, tanto interno quanto externo, não era o que geraria mais renda para a economia em si ou para o capitalista. Se os governos nada fizessem para estimular ou desestimular o investimento de capital em qualquer setor, a própria busca egoísta de lucro máximo dos capitalistas levariam ao desenvolvimento econômico, segundo essa lei natural e essa ordem socialmente benéfica. Ele dizia mesmo que se o governo, mesmo assim, não estimulasse ou desestimulasse alguma coisa, mesmo essa busca incessante de acumular capital geraria um ciclo econômico. Então, independente da intervenção do governo, mesmo que poucas pessoas acumulassem muito capital, isso também seria benéfico para a sociedade, porque esses que acumulavam capital queriam produzir mais. Então, eles precisariam de mais pessoas, precisariam de mais matéria-prima e acabariam gerando toda a sequência dos setores da economia. Se o mercado fosse livre e se não houvesse qualquer intervenção governamental, a maioria dos homens optaria por empregar seu capital na melhoria e no cultivo de terra, ao invés de indústria ou no comércio exterior. Então, o que ele dizia? É que esse capital gerado ia ser empregado nos setores mais produtivos, que, segundo ele, seria na terra. E depois os outros setores seriam incorporados ao capital. Então, Smith concluiu que as intervenções, as regulamentações, as concessões de monopólio e os subsídios especiais do governo, tudo isso tende a alocar mal capital e diminuir sua contribuição para o bem-estar econômico. Por quê? Porque intervenções, regulamentações, é uma forma burocrática e acaba atrapalhando a produção, correto? E os monopólios ou subsídios são destinados para pessoas individuais, para alguns indivíduos ou para alguns setores específicos. Então, isso não geraria um bem-estar econômico para toda a sociedade, mas sim para alguns setores específicos. Além do mais, esses fatos de o governo tendiam a restringir os mercados, reduzindo assim a taxa de acumulação de capital e diminuindo a extensão da divisão do trabalho, e com isso o nível de produção social. Então, ele acreditava que quanto mais o Estado intervisse, menor seria o nível de produção, e isso acabaria atrapalhando a geração de novos capitais e o aumento da produção. Para a gente ir terminando, ele declarou que as funções apropriadas do governo deveriam ser estritamente limitadas. Então, o homem de governo que tentasse dirigir as pessoas dizendo como elas deveriam empregar seu capital, não só ficaria sobrecarregado com uma tarefa de todo desnecessária, como também assim, assumiria uma autoridade que não poderia ser confiada a uma única pessoa. Então, mesmo que se o governo tentasse dirigir esse grupo das pessoas, ele buscaria para si uma autoridade desnecessária. E o governo só deveria ter 3 funções:
Primeiro, a função de proteger a sociedade da violência e da invasão de outras sociedades independentes. Segundo, a função de oferecer uma perfeita administração da justiça. E, por fim, a função de conservar certas obras públicas e de criar e manter certas instituições públicas cuja criação e manutenção nunca dependeriam do interesse de qualquer indivíduo ou do grupo de indivíduos. Então, note que, para Adam Smith, o governo seria intervencionista, ele deveria intervir quando fosse para a proteção da sociedade dele, para cuidar dessa sociedade, conservar as obras públicas que já tivesse disponível, essas obras que já possuíam, deveria ser conservada, e mesmo que isso fosse, tipo, necessário, se houvesse essa intervenção, não era para despertar interesses individuais, e sim para ajudar toda a sociedade, não alguns indivíduos especificamente. Certo, pessoal? Só para eu voltar aqui com vocês. Então, basicamente, o que Adam Smith buscava? Ele buscava o bem-estar da humanidade, da sociedade, dentro de uma economia. Então, a economia na época era uma economia pequena, baseada em 3 setores: na agricultura, no capitalista e na geração de todo esse produto. E em 3 classes sociais. E dentro dessas 3 classes sociais, também geraria 3 fontes de renda. E sua principal contribuição foi o liberalismo econômico, no qual a intervenção do Estado era a mínima possível, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Se ficar alguma dúvida, a gente volta, a gente pode fazer um resumão, tirar umas dúvidas de vocês. Não esqueça de responder as atividades no final da aula, que vão estar disponíveis no site. E até a próxima aula, que a gente vai dar, vamos evoluir para um novo pensador, certo? A gente vai entrar numa nova etapa. Muito obrigada, pessoal. Eu vou parar de gravar, mas eu continuo com vocês, tá? Até mais.